Olá, meu nome é Tássia, sou professora de matemática da Escola Quintiliano Jardim e também professora do CAS. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a matemática e o processo de ensino para surdos. A gente vai pensar numa perspectiva de inclusão. Sobre a educação na perspectiva da inclusão, como criar, pensar e ensinar na diversidade? Então, hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. Nos últimos anos, muitas são as discussões em torno da educação especial, especificamente quando o tema é a inclusão de alunos com necessidades especiais na sala de aula do ensino regular. Alguns pesquisadores assinalam que avanços importantes foram conquistados, como, por exemplo, a sala de recursos multifuncionais e apoio especializado. Porém, eles apontam que ainda precisa de mais investimento na qualificação de professores e na estrutura física das escolas, bem como profissionais habilitados para o acompanhamento dos alunos e a efetivação das políticas públicas no interior das escolas. Diante desses desafios, existe a compreensão da educação especial direcionada à inclusão dos alunos, garantindo condições de acesso e permanência nas escolas. A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva aborda esse tema, de modo que todos os alunos possam aprender juntos no mesmo espaço educacional, com a finalidade de participação, aprendizagem e continuidade da educação infantil ao ensino superior. A inclusão parte do princípio de que a educação é direito de todos e essencial para o desenvolvimento de uma sociedade justa e igualitária. Nossa atenção hoje vai direcionar à educação de surdos. Os surdos teve por muitos anos sua identidade negada. Como assim identidade negada? Eles eram proibidos de se comunicar usando a língua de sinais. Eles eram obrigados a desenvolver a oralidade e fazer a leitura labial. O decreto número 5.626 de 2005 proporcionou aos surdos a garantia da educação bilíngue e o ensino de salas regulares com a presença de um intérprete, assegurando também o atendimento especializado no contraturno. A partir desse decreto, entra em cena o espaço escolar e a língua de sinais. A língua de sinais ela não é universal, mas ela é reconhecida linguisticamente porque apresenta gramática própria e estrutura em todos os níveis. Ela manifesta características tais como a criatividade, flexibilidade, descontinuidade e arbitrariedade. Aqui no Brasil, a língua de sinais que a gente usa é a Libras, que é Língua Brasileira de Sinais. O ensino de matemática para alunos surdos merece atenção quando pensamos em relação à linguagem, uma vez que estamos acrescentando uma nova linguagem para os alunos, a linguagem matemática, com todos os seus postulados, teoremas, demonstrações. No tocante à linguagem de matemática, ainda há muitos termos que não possuem sinal em libras, situações que exigem muitas vezes que o intérprete negocie um novo sinal com os surdos ou usem datilologia para traduzir um determinado conceito que está sendo ensinado pelo professor. Alguns pesquisadores acrescentam que a língua de sinais ainda está em construção, que pode haver situações em que o intérprete de Libras não tem o domínio da matemática, configurando situações de dificuldade também para o aluno surdo. Os estudos no campo da matemática têm entusiasmado pesquisadores que desenvolvem estudos com conteúdo de matemática contemplados no ensino fundamental e destacam a língua de sinais como necessária nesse processo de ensino e aprendizagem, pois é por meio da língua que acontecem as trocas, a negociação de significados e a linguagem é compartilhada.
Assim sendo, a Libras atua como mediadora dos processos cognitivos, ou seja, a Libras desempenha todas as funções de uma língua e, como tal, poderia ser usada para cumprir o papel que a linguagem oral tem na criança ouvinte. A escola, ponto central da nossa discussão, é um espaço constituído de muitos desafios rodeados de incertezas e diverso em relação aos sujeitos que a compõem. Aliado ao papel decisivo que tem na sociedade, como em muitos casos o único local de acesso ao conhecimento formal, esperamos que dela saiam sujeitos mais críticos, interativos e capazes de resolver problemas e enfrentar situações em sua comunidade. O ensino de matemática passou por muitas adaptações e transformações em seu currículo, mas principalmente em sua perspectiva metodológica, que amplia os recursos e instrumentos utilizados em sala de aula, com o uso de materiais didáticos manipulados, representações visuais e ambientes tecnológicos. Nesse sentido, quando a gente pensa em educação especial, essa realidade deve estar presente em algumas aulas da gente, que para a gente ter bons resultados, a gente tem que permitir que o aluno explore estruturas visuais, relacionem a comunicação visual dos conhecimentos matemáticos às línguas de sinais. Entretanto, ainda há uma barreira de comunicação, que é o principal desafio dos professores de matemática, é encontrar contextos nos quais as interpretações dos objetivos e atividades estimulem os alunos a se apropriarem de tais ferramentas. Para isso, os professores podem se usar da ferramenta dos jogos, uso de jogos no ensino da matemática. Se a gente for olhar pela definição do dicionário Aurélio, jogos significa atividade física ou mental fundada em sistema de regras que definem a perda ou ganho. Ele é um passatempo, jogo de azar, vício de jogar, série de coisas que formam um todo ou coleção, conjugação harmoniosa de peças mecânicas com o fim de movimentar um maquinismo. O jogo, ele pode possibilitar o aluno raciocinar mais rapidamente, independente do conteúdo matemático a ser trabalhado. O jogo deve ter um objetivo determinado, isto é, o educador precisa dar uma intencionalidade ao jogo. E essa intencionalidade deve ser a de proporcionar a aprendizagem aos alunos. O jogo deve auxiliar no ensino dos conteúdos matemáticos, fazendo com que os alunos adquiram habilidades matemáticas, permitindo o desenvolvimento operatório e levando o aluno do conhecimento primeiro ao conhecimento mais elaborado. Existem algumas aproximações do uso de jogos e da solução de problemas. Os problemas podem ser classificados em dois tipos: problemas desencadeadores da aprendizagem e problemas de aplicação. O primeiro deles, que seria os problemas desencadeadores de aprendizagem, o aluno não consegue resolver imediatamente e precisa estabelecer um plano e executá-lo partindo do conhecimento que ele já tem. Já o segundo, que seria o problemas de aplicação, seria aquele em que o aluno já viu o conteúdo e só precisa recorrer a referências anteriores para resolvê-lo. O mesmo vai acontecer com os jogos. Ou eles são desencadeadores da aprendizagem ou são jogos de aplicação. Mas quem irá fazer a diferença entre os dois será o professor em sala de aula. Ou seja, ele vai decidir que forma que vai utilizar com seus alunos os jogos. Dentre as semelhanças apontadas entre o jogo e a solução de problemas no ensino, a primeira que se destaca é a definição. Um problema só é problema se o indivíduo encontrar dificuldade em resolver, ou seja, se for problema para ele. O jogo só será jogo se o aluno tiver vontade de jogar, se entrar na brincadeira. O jogo e o problema não se caracterizam apenas no indivíduo,
Eles possuem uma ação externa e causam um conflito cognitivo no aluno. No caso do jogo, o conflito é competir e no caso do problema, o conflito é resolvê-lo. Entretanto, não importa se é jogo ou problema, o mais importante é a intencionalidade que o professor tem ao aplicar a atividade. Quando a gente fala em brincar, o brincar favorece a criança o aprendizado, pois é brincando que o ser humano se torna capaz de viver numa ordem social e num mundo culturalmente distinto. É o mais completo dos processos educativos, pois entusiasma a inteligência, o emocional e o corpo da criança. Brincar faz parte da especificidade infantil e oportunizar à criança seu desenvolvimento e a busca de sua completude, seu saber, seus conhecimentos e suas perspectivas do mundo. Por ser importante para as crianças, a atividade lúdica e suas múltiplas possibilidades pode e deve ser realizada e utilizada como recurso de aprendizagem no desenvolvimento. Quando a gente fala em ensino de matemática para alunos surdos, há mais de 2 décadas, uma conferência definiu que seria o princípio fundamental da escola inclusiva, como a exclusão de padrões que identificam os alunos como especiais e normais, defendendo a aprendizagem conjunta de todos os estudantes com e sem necessidades educacionais especiais. As crianças deveriam aprender juntas, independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que possam ter. As escolas inclusivas devem reconhecer e responder às diversas necessidades de seus alunos, acomodando tanto estilo como ritmos diferentes de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos por meio de currículo apropriado, modificações organizacionais, estratégias de ensino, uso de recursos e parceria com a comunidade. Nas escolas inclusivas, todos se igualam pelas suas diferenças. Então, a diversidade presente no ambiente escolar não deve aceitar a criação de grupos de alunos idênticos, com as mesmas características que têm a função de reuni-los e separá-los em aglomerações discriminativas. Ao nos referirmos a uma escola inclusiva como aberta à diversidade, ratificamos o que queremos extinguir com a inclusão escolar, ou seja, eliminamos a possibilidade de agrupar alunos e de identificá-los por uma de suas características, por exemplo, a deficiência. A gente vai valorizar alguns em detrimento de outros e mantendo escolas comuns e especiais. Agora, o que mais intriga? Que dificuldades os professores que ensinam matemática enfrentam para atuar numa sala de aula rica de dessemelhantes, muitas vezes superlotadas e sem o devido preparo? E ainda, que desafios enfrentam para ensinar a matemática para aluno com surdez? Que conhecimentos o professor de matemática precisa ter para atuar com alunos surdos? A forma de abordar e trazer a temática da surdez para a discussão pode tomar numerosos caminhos. Falar da formação insuficiente dos professores que ensinam matemática, mostrando que é mesmo um imenso desafio para a educação superar tais obstáculos. Aqui a gente está falando da matemática, mas não é só a matemática que tem esse desafio. No geral, são todos os conteúdos, pois os professores eles não têm formações específicas para trabalhar com cada tipo de deficiência. Então, falta capacitação para conhecer o aluno e a obsolência dos conteúdos adquiridos na licenciatura. Trazer as necessidades de modificação dos currículos de matemática, uma vez que isso oportuniza a valorização das experiências dos alunos, discorrer sobre como se dá a apropriação do conhecimento matemático pelos alunos surdos, destacar os serviços que as escolas podem oferecer com o intuito de ajudar os professores, pais e alunos na transmissão dos conteúdos. Algumas sugestões de atitudes e ações inclusivas, bem-sucedidas no âmbito escolar inclusivo, podem levar o estudante surdo a obter maior sucesso.
É preciso ver a pessoa surda de forma igualitária aos semelhantes, não sendo necessário atribuir nenhum adjetivo a eles, seja bom ou ruim, nem herói e nem vítima. A língua brasileira de sinais deve ser dominada pelo professor, uma vez que deve estar ao alcance de todos os surdos. Ela deve ser o princípio de uma política linguística a partir da qual se pode sustentar um projeto educacional, visando a aprendizagem dos alunos, sejam eles surdos ou não. A literatura também aponta que é comum os alunos surdos terem mais sucesso em matemática que em outras disciplinas, devido, possivelmente, à semelhança estrutural entre a Libras e a matemática, uma vez que, pelo fato da matemática ter em confronto com a linguagem oral ou mesmo gestual uma maior precisão de sua gramática, permite que esta área obtenha resultados mais satisfatórios. É preciso, contudo, que os docentes de matemática tenham variadas possibilidades de transmissão dos conteúdos aos seus alunos surdos. É preciso que tenham condições pedagógicas favoráveis à aprendizagem. Os professores também devem ter assegurada uma formação inicial adequada, com um currículo atualizado e que, de fato, atenda às necessidades da diversidade humana presente em cada uma das salas de aula. É fundamental que a escola assegure ao docente de matemática condições de conhecer o seu aluno física e intelectualmente antes do início das atividades anuais de ensino. Formação continuada como um dos grandes pilares para a correção das lacunas deixadas pela formação inicial, pautar na solidariedade humana, no profissionalismo docente e no conhecimento das necessidades do outro, contribui para um desenvolvimento socioemocional de todos os envolvidos. Também contribuir para uma melhor atuação profissional e um melhor ensino em ambientes físicos favoráveis à aprendizagem. É importante que os professores que ensinam matemática tenham ao seu alcance material didático ou instrucional apropriado e de qualidade, com que apelo tátil, visual e auditivo, de modo a atender todos os alunos com necessidades educacionais especiais, levando-os à construção de conceitos matemáticos, sejam por meio de utilização de jogos didáticos, seja por meio de atividades lúdicas, para mobilizarem todos os alunos da sala de aula, rumo a uma aprendizagem matemática mais significativa, pois o professor desempenha um papel importante na criação de ambientes educacionais positivos e enriquecedores para o aluno do ensino especial. Não é necessário ter um material instrucional específico para o aluno com surdez, conhecimentos mínimos em Libras para se comunicarem com o aluno surdo. Aqui, antes da gente passar aqui para o próximo tópico, eu queria deixar bem claro que, por exemplo, quando a gente tem um aluno com alguma necessidade especial, ou um aluno surdo, o aluno é nosso, o aluno é do professor. Mesmo que tenha o intérprete, quem tem que se comunicar seria o professor. É lógico que o intérprete está lá para fazer essa mediação, mas é importante você saber pelo menos o básico para você comunicar com seu aluno. Por exemplo, porque às vezes o intérprete falta, aí você está ali com o seu aluno. Você tem que saber pelo menos alguma coisa básica que demonstre que você se preocupa com aquele aluno. Então, por exemplo, saber falar um bom dia, um boa tarde, saber quando ele quer ir ao banheiro, quando ele quer beber água. Isso é importante e vai fazer com que o aluno veja que você está preocupado com ele. Então, é muito importante a gente ter pelo menos o mínimo de libras para se comunicar com o aluno. O intérprete é matemática. Vivenciamos atualmente discursos favoráveis à inclusão social nos mais diversos âmbitos. No que tange à educação, todos os estudantes são convidados a comungar de um mesmo espaço. Com isso, algumas medidas passaram a ser tomadas na esfera política. No caso da inclusão de alunos surdos, temos como exemplo a aprovação da Lei da Libras, que foi em 2002. Ela oficializa a Libras assim como a garantia da presença de intérpretes de Libras
no atendimento educacional dos alunos surdos. Ainda quanto à inclusão educacional dos alunos surdos, notamos uma barreira que não é a física, mas que existe e se opõe a uma escolarização de boa qualidade destes educandos, permeando todas as estratégias metodológicas disponíveis ao professor em uma aula. Ainda hoje temos a fala como o principal meio de comunicação. Então, o professor ouvinte, ele está dando aula para uma turma ouvinte e o surdo às vezes fica ali perdido, porque por mais que o professor saiba um mínimo de Libras, toda a sua aula está sendo exposta, explicada em uma língua oral. Então, várias coisas, vários conteúdos, o aluno surdo vai ficando um pouco perdido. Então, ainda existe sim essa barreira de que atrapalha a comunicação, como que eu vou falar? Que ainda atrapalha essa comunicação entre o aluno e o professor, que seria ainda a Libras, né? A língua, porque o professor dá uma aula oral, o tradutor, né, o intérprete, ele vai ouvir aquilo e passar, mas muitas vezes o intérprete ele não consegue transmitir tudo o que o professor disse oralmente, às vezes por falta de termos ou às vezes também por falta de conhecimento do intérprete de uma matéria específica, de um conteúdo específico dentro da matemática. Então, a inclusão de estudantes surdos é problemática, pois esses sujeitos, obviamente, possuem a comunicação prejudicada em um ambiente que utiliza uma língua que não lhe é acessível em sua forma oral e que ele não domina em sua forma escrita. A situação fica mais complexa quando se trata do ensino de matemática, que pressupõe a utilização de mais uma linguagem, que é a linguagem matemática que eu falei anteriormente. Se levarmos em conta que a Libras possui um número reduzido de sinais em relação às palavras das línguas orais, alguns problemas poderão surgir relacionados diretamente com a mediação do intérprete nas aulas de matemática. Com a presença deste profissional no interior das salas de aula, novas relações interpessoais são estabelecidas, sendo algumas delas até mesmo reconstruídas. Dentre elas, destacamos intérprete e aluno surdo, intérprete e alunos ouvintes, intérpretes e professores ouvintes, alunos ouvintes e alunos surdos e professores ouvintes. Refletir acerca dessas relações é condição fundamental para aqueles que almejam discutir a inclusão educacional de alunos surdos. No interior de uma sala de aula, em uma escola inclusiva, com a presença do intérprete de Libras, o aluno surdo participa da seguinte relação: o professor ouvinte discute o saber matemático escolar, que é ouvido pelo intérprete e transmitido em Libras para o aluno surdo. Este, por sua vez, processa as informações e, considerando os diversos aspectos que influenciam no aprendizado de qualquer saber, recebe os saberes matemáticos por intermédio do intérprete. A Libras atualmente é reconhecida como uma língua oficial em nosso país e, a partir deste reconhecimento, estabeleceu-se o direito do aluno surdo incluído ter o acompanhamento de um intérprete de língua de sinais em aula. Tal fato certamente remodela as relações em sala de aula. Cabe refletir sobre qual papel ou sobre quais as atribuições desse profissional na sala de aula. Frequentemente, o intérprete carrega em si uma gama de responsabilidade incomensurável por autoatribuição ou pela ausência do professor especialista no ensino para aluno surdo. No entanto, é importante ressaltar que esse profissional compete apenas dar suporte ao professor e ao aluno surdo, cabendo ao professor a condução pedagógica da aula. No entanto, se consideramos o contexto do ensino de matemática, a atuação do intérprete é complexa,
Por se tratar de uma disciplina carregada de símbolos, palavras e conceitos inexistentes no cotidiano, não raramente os sinais em libras não dão conta de traduzir para os alunos surdos tudo que o professor de matemática aborda na sala de aula. A tradução e interpretação regularmente é feita por soletração, ou seja, indicando a palavra letra a letra, e não por associação a um sinal iconicamente rico, como é característica da Libras. Outra situação, outra situação que frequentemente é encontrada nas aulas é o uso de termos de linguagem corrente em contexto matemático, quando na linguagem corrente há um sinal em libras e no contexto matemático não. Por exemplo, a palavra peso tem um sentido usual relacionado à massa contida em um corpo e um sentido matemático nas médias ponderadas. Então, por exemplo, quando a gente fala assim de peso da massa, mas quando a gente vai falar da média ponderada, que a gente fala assim, olha, tal prova tem peso 2. Então, às vezes, o intérprete vai ter que recorrer a alguma explicação, contextualizar aquilo para que o aluno consiga entender o que está se passando. Tratando-se da questão no contexto da sala de aula, no ensino de matemática, o tradutor terá a responsabilidade ainda de traduzir para Libras diversas palavras específicas e conceitos próprios dessa importante disciplina. Torna-se, portanto, um ponto favorável que o tradutor possa conhecer aqueles assuntos que serão ministrados, e se o mesmo tiver formação específica na área ministrada, fará a informação traduzida tenha maior consistência e significado. Porém, nem sempre isso acontece, porque a maioria dos intérpretes, eles não são obrigados a ter uma formação. Então, muitas vezes ele tem até o ensino médio. Ou, por exemplo, agora com a lei da Libras, né, saiu os cursos de interpretação. Então, hoje, para um intérprete ser intérprete, ele precisa ter faculdade, mas ele vai ter a faculdade de intérprete de Libras, e não de matemática, física, química. Então, isso ainda é um contraponto, porque a gente não tem intérpretes, a maioria dos intérpretes, eles não têm uma formação em várias áreas. Então, isso ainda é um meio utópico. A gente não consegue ter esse profissional por área. Isso ainda não existe. Uma questão complexa na tradução da aula de matemática pelo intérprete diz respeito ao uso da lousa. Isso daí também é bastante complicado, porque quando o professor está explicando, o aluno surdo, ele não sabe para onde que ele olha. Se ele olha para o intérprete para acompanhar o que o intérprete está traduzindo, ou se ele olha para a lousa para visualizar o que o professor está explicando. Então, quando a gente fala em tradução matemática, a gente também tem esse choque, porque o aluno surdo, ele não sabe aonde que ele direciona seu olhar, se é para o quadro que o professor está explicando ou se é para o intérprete para saber o que o professor está falando. E também no interior de uma sala de aula, em uma escola inclusiva, com a presença do intérprete, o aluno surdo participa da seguinte relação: o professor ouvinte discute o saber matemático escolar, que é ouvido pelo intérprete, transmitido em libras para o aluno surdo. Este, por sua vez, sem entrar por hora nas discussões sobre as teorias do conhecimento, processa as informações e, considerando os diversos aspectos que influenciam no aprendizado de qualquer saber, recebe os saberes matemáticos por intermédio do intérprete. O que ele quis dizer aqui? Que, por exemplo, às vezes, quando você recebe uma informação, você vai processar de acordo com a sua vivência. Já o aluno surdo, ele tem uma interferência nesse conteúdo. O professor fala, o intérprete entende aquilo e vai transmitir de acordo com o que ele entendeu. Então, o conhecimento ele já vai chegar
para o aluno surdo através do intérprete. Então, ele já vai ter, não que distorcido, mas ele já vai ter uma mudança ali que vai depender de como o intérprete passou para ele, certo? O desconhecimento sobre o grau de fluência do aluno surdo em Libras configura-se também outro ponto de dificuldade para o intérprete. A gente sabe que é uma lei e que é garantido que o aluno surdo tem direito a um intérprete na sala de aula. Mas o que mais acontece é que muitas vezes esse aluno chega em sala de aula, mas ele não sabe a Libras, porque às vezes ele é fruto de uma família toda de ouvinte, onde os pais e mãe, irmãos conversam com ele através de sinais caseiros e não levam o menino para conhecer a Libras, ele não tem esse contato com a Libras. Então, muitas vezes, o intérprete está ali, mas o aluno ele não sabe a Libras para entender o que o intérprete está falando. Então, todo estudante, ao ingressar na escola, tem uma dificuldade comum na passagem da língua materna cotidiana para o uso de uma linguagem matemática formal. No caso dos surdos, a questão se complica, visto que, como já discutido na presente pesquisa, né, na presente explicação que eu estou dando para vocês, crianças surdas são, em sua maioria, filhas de pais ouvintes, além de conviverem também com uma maioria de pessoas ouvintes. Tal fato gera por si só uma dificuldade ainda maior quando da transição para a linguagem matemática, já que o aluno surdo não domina o português e algumas vezes também não domina Libras. E sem contar também que esse aluno que ele convive muito com pessoas oralizadas que não conhece a língua de sinais, ele chega sem vários princípios, vários conhecimentos não básicos, mas conhecimentos que a gente vai acumulando ao longo da nossa criação. Muitos alunos surdos, eles chegam ali na escola sem ter esses conhecimento de mundo que a gente fala, aqueles conhecimentos que a gente adquire na fase infantil de criança. Quem deve ser, então, um intérprete de formação esse profissional deve ter para ter uma ação, né, que transita entre técnico e pedagógico? Sem a parceria frequente do professor de matemática, certamente a tradução torna-se uma ação formal apenas, sem conferir ao surdo ganho matemático mais significativo, que talvez a leitura de um livro de matemática. Planejar ações, escolher palavras, esquemas, animações, imagens e usar recursos variados são decisões que dependem do professor de matemática, mas não raramente o intérprete encontra-se isolado, nem sempre por uma ausência volitiva do professor, talvez mais por uma omissão institucional que não assegure um espaço físico e temporal de interlocução entre o intérprete e os diferentes professores das diferentes disciplinas que ele deve acompanhar. Então, assim, a gente sabe, né, que o professor, ele, para receber um salário um pouco melhor, às vezes ele tem 2, 3 empregos. Então, ele não consegue encontrar num outro horário com o intérprete para poder trocar informações, saber como que está ali o aluno. Então, isso tudo é muito rápido dentro da sala de aula. Então, isso também muitas vezes prejudica assim, o desenvolver também do aluno, porque os dois poderiam sentar, discutir, ver o que está precisando e muitas vezes fica muito superficial essa relação. Em função dessa fragilidade, frequentemente o intérprete assume o papel de tutor do aluno surdo, cuidando para que este faça os apontamentos e registro, copiando tudo o que é colocado na lousa para que possa, posteriormente, sozinho ou em sala de recurso, estudar novamente o que foi apresentado em sala de aula. A importância de serem utilizados meios para que a comunicação matemática venha a ser de forma completa também é importante, porque senão vai, como a gente viu no slide anterior, fica muito vago, fica só tipo o
o aluno vai ver aquela fala e fica por isso mesmo. Na sala de aula de uma escola inclusiva também é necessário que haja materiais pedagógicos diferenciados, postura metodológica do professor inclusivo, a fim de atender às dificuldades encontradas pelos alunos surdos. A problemática que ocorre se dá pelo fato de que muitas escolas não estão preparadas e adaptadas para essa realidade inclusiva. Observam-se alunos surdos que estão em sala de aula que não entendem os principais conteúdos básicos da matemática, o que cria neles maiores dificuldades futuras. Isso a gente tem observado não só também nos alunos surdos. Muitos alunos ouvintes não têm o básico, as noções básicas de matemática, e quanto mais eles vão caminhando aí pelas séries, pelos anos escolares, mais dificuldades eles vão acumulando. Então, assim, é lógico, quando a gente pensa no surdo, esse desnível, assim, entre o ano escolar e a matemática é gritante. Para o aluno surdo é mais gritante ainda, porque ele vê, enquanto você está ali numa sala de aula, que o aluno ouvinte está ali escutando, o aluno surdo, ele vai falar assim só na hora que a professora estiver ali, a intérprete estiver traduzindo e a professora estiver falando. Então é mais difícil sim para o surdo, ele fica com mais dúvida do que um aluno ouvinte. Apesar que os alunos ouvintes também estão cada dia com mais dificuldade nas questões básicas da matemática. Então, sem tais recursos que eu fui falando e somando as dificuldades da tradução já mencionada, a compreensão matemática quase certamente não ocorrerá. A suposição de que a releitura posterior das anotações supra-lacuna gerada pelas dificuldades de comunicação é incorreta. E até mesmo porque o aluno surdo, como ali a gente falou, a intérprete vai tentando pegar no pé dele, olha, copia, faz isso, mas ele coloca a responsabilidade de estudo na intérprete. Então, vamos supor, se a intérprete não cobra dele, às vezes ele não faz. Então, o aluno surdo, querendo ou não, ele usa o intérprete como uma bengala. Tipo, ele não tem aquela responsabilidade. Não são todos, mas a grande maioria que eu trabalho, eles não faz por si só. Tipo, tem tarefa, não fiz. Por quê? Porque o intérprete não estava ali no pé dele para fazer, ou o professor não estava em casa para ele fazer. Então, assim, o aluno surdo, a gente percebe também que ele não tem esse compromisso com a educação dele. Ele fica ali dependente de um intérprete, dependendo de uma pessoa. É claro que não são todos, mas assim, desde 2015 eu dou aula e eu tive vários alunos surdos. E em sua grande maioria, a maioria não tinha essa responsabilidade. Jogava a responsabilidade de pesquisar, de às vezes fazer uma tarefa em cima do intérprete. O intérprete não, o intérprete ele está ali na sala de aula somente para traduzir. A responsabilidade é do estudante. Porém, muitas vezes o estudante surdo ele não tem essa responsabilidade. Então, portanto, não é suficiente somente a presença do intérprete na sala de aula, desculpa, para que dê satisfatoriamente a comunicação matemática para o aluno surdo. É fundamental que professores, gestores, formadores de intérpretes se unam no processo reflexivo de ressignificar a aula de matemática em seu planejamento e implementação em prol da qualidade e aprendizagem desse estudante. Então, a gente sabe que tem profundas fragilidades essas relações e o professor se sente desconfortável com a presença de um aluno surdo em sua sala de aula pelo desconhecimento de como se comunicar com ele. Por outro lado, o intérprete se fragiliza pelas escassas possibilidades de língua de sinais para tratar os termos especificamente matemáticos, como comumente
Sua formação inicial não é matemática, sua atuação é angustiante em virtude de sua consciência da insuficiência da tradução literal da fala do professor para o aluno surdo. E nesse cenário ele acaba assumindo para si funções adicionais que o sobrecarregam e o assoberbam, que é o fato que eu falei, muitas vezes ele vai trabalhar como um professor apoio, cobrando, exigindo, fazendo uma função que não é do intérprete. Quem teria que ter essa conscientização seria o próprio aluno, formado pela família. Mas lembra que eu falei que a família muitas vezes é ouvinte, não conversa com o filho, ou às vezes conversa só o básico, os pais muitas vezes não sabem Libras para comunicar com o filho, e isso vai deixando ele cada vez mais despreparado. Então é imprescindível que seja revista as formações desses dois atores, que seria o intérprete e o professor, a modo que fique claro seu trabalho precisa ser parceiro e colaborativo e interativo. As relações institucionalmente estabelecidas entre o professor e o intérprete devem ser repensadas pelos gestores e coordenadores pedagógicos, viabilizando contatos frequentes que promovam uma prática fundamentada nas interações prévias que tenha como objetivo refletir sobre o que vai ser trabalhado na próxima aula, de forma que tal conteúdo poderia ser comunicado ao aluno surdo, de modo que se reduzam os ruídos ao máximo possível. E com isso a gente chega no fim. Aqui muitas vezes eu falei sobre o profissional e sobre o professor, porém, gente, é necessário também que a família esteja nesse processo de ensino-aprendizagem. Se a família não cobrar, se a família não deixar o aluno surdo solto, sem explicar, sem cobrar, sem conversar com ele, isso também atrapalha no processo de ensino-aprendizado. E é isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Muito obrigada, beijos e até mais.